Gênesis capítulo de número 22 e o versículo de número 1. Nós vamos ler apenas a última parte do verso. Apenas a última parte do verso. Verso 2, perdão, Fê. Verso 2, coloca pra gente, perdão. Temos aqui o verso de número 2. Gênesis 22, 2, que está escrito aqui a última parte, né? E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Nós estamos lendo aqui a passagem, né? O contexto da chamada de que Deus pede Isaque a Abraão. E é uma passagem por si só messiânica, extraordinária, sobrenatural. Porém, o nosso foco aqui essa noite é meditar sobre o fato de que Deus pede para que Abraão faça esse sacrifício no alto de uma montanha. Abacuque já disse que o Senhor faria os nossos pés como os pés das servas, para nos fazer andar em lugares altos. Algo que nos entristece, algo que nos confronta muitas vezes, é encontrar a maioria dos cristãos ainda andando em lugares baixos. Nós parece que não entendemos que existem lugares mais altos que nós somos chamados para viver. A maioria de nós ainda não compreendeu de que o chamado de Deus é para que andássemos sobre os montes. A maioria insiste em caminhar pelos vales, mas o chamado de Deus, revelado aqui para nós, através da vida de Abraão, é de que Deus disse: você vai pegar Isaque, vai oferecer em sacrifício, porém, você vai precisar fazer isso no alto de uma montanha. E eu entendo, porque viver em lugares altos não é para qualquer um. Viver num ambiente de lugares altos não é fácil, eu sei disso. Agora, nós precisamos tomar uma posição. Ou viveremos o próximo ano em lugares que sempre vivemos, ou vamos tomar uma decisão de subir e viver em lugares altos. O que nós não podemos é não entender de que existe um lugar, um ambiente diferente para que a gente viva. Talvez um dia, quando você tiver um tempo, você pode pegar a sua Bíblia e estudar sobre as montanhas da Bíblia. E você vai se surpreender com a quantidades de montes citadas na Bíblia. A quantidade de homens que subiram montanhas e tiveram experiências sobrenaturais e transformadoras ali. O próprio Jesus teve as suas experiências no Monte da Transfiguração. O próprio Calvário em uma montanha. Ou seja, quando nós falamos em montes, em montanha, nós estamos falando em um lugar onde Deus deseja que todos nós possamos viver. Algumas pessoas dizem: mas pastor, parece que eu estou na igreja há tanto tempo e eu não consigo viver essa realidade que todo mundo vive. É porque você ainda insiste em viver em vales. Quando o chamado de Deus é para que nós pudéssemos viver no alto da montanha. Por isso que eu quero dar para você aqui essa noite 4 características, para que você entenda se você está no monte ou se você ainda não está, mas precisa colocar isso em prática para se tornar uma realidade em 2022 na sua vida. O próximo ano pode mudar completamente, baseado no entendimento dessa mensagem e na decisão que você vai tomar depois dela. Por que eu digo que a maioria das pessoas não querem viver em lugares altos? Porque é um preço. As pessoas não querem estar ali
porque é mais fácil o comodismo do vale, não paga-se nada para estar em lugares baixos. É aquela pessoa que vai vivendo a vida empurrando com a barriga, entra ano e sai ano, e é sempre a mesma coisa. Nós já estamos a dias da passagem do ano. Para algumas pessoas, preste atenção, algumas pessoas dizem assim, a virada do ano não tem nada a ver não, isso aí é um dia qualquer. Não é. Toda a passagem é um momento de transição. Assim como mudam as estações, porque se fosse de qualquer maneira, Deus não teria criado as estações. Deus não teria criado a separação de dia e noite. Veja que há transições para todos os tempos. Assim como daqui a alguns dias nós estaremos vivendo um tempo de transição. A passagem de um ano para um outro ano. Para algumas pessoas isso é superstição. Para nós é profético. É por isso que você precisa entender o que Deus tem para nós essa noite. E eu quero compartilhar com você a primeira. O tema da mensagem de hoje é andando em lugares altos. Pastor, como é que eu faço para andar em lugares altos? Eu não quero que o próximo ano, eu não quero que 2022 seja da mesma maneira. Então preste atenção, anote aí. Número 1, Gênesis 22, 3. Gênesis 22, 3 está escrito assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Número 1, pessoas que decidiram andar em lugares altos, são pessoas que estão prontas para entender a importância do tempo na sua vida. Veja que quando Deus diz a Abraão, você precisa fazer, você precisa cumprir essa missão, imediatamente, no outro dia, de madrugada ainda, diz a Bíblia, e quando a Bíblia diz madrugada, ela está dizendo antes do sol nascer, Abraão já estava de pé preparando-se para cumprir a missão. Toda pessoa que está andando em lugares altos, ela está acordada enquanto outros estão dormindo. E veja, eu não falo isso para você que está assistindo Netflix. Ah não, pastor, ficar acordado enquanto todo mundo está dormindo é comigo mesmo, assistindo série. Você decidiu viver no vale. Eu estou falando de pessoas que levantam-se pela manhã para cumprir um propósito, cumprir uma missão. Pessoas que despertam para um propósito além daquilo que elas entendem como descanso. Para muita gente, levantar pela manhã ainda é um sacrifício, porque ensinaram para a gente, a nossa cultura brasileira é uma cultura sem propósito. Aprendemos a gostar de feriado. Sabe por quê? Porque não temos propósito, trabalhamos infelizes e não vemos a hora de parar. Não vemos a hora de ter um feriado prolongado para ficar longe da empresa, para ficar longe da igreja, para ficar longe da família, porque nós não aprendemos a amar nada. Agora com Abraão é diferente. A Bíblia diz que Abraão levantou-se pela manhã de madrugada. Sabe por quê? Porque ouviu de Deus que tinha que cumprir um propósito. Todo cristão que tem um propósito na sua vida, o seu coração queima pelo próximo dia. Todo cristão que tem uma missão na sua vida, o seu coração queima pela próxima manhã. Eu me lembro que quando comecei a ler, estudar a Bíblia, porque queria pregar, a quantidade de tempo que foi empenhada nisso, enquanto todo mundo ia para jogar futebol, ia para ler a Bíblia. Dizia, mas deixa isso para depois. Não posso, tem que ser agora. A quantidade de tempo que se investiu, de horas,
por causa de um propósito. Eu não queria viver na média de todo mundo. É isso que nós precisamos entender. A palavra mediocridade tem destruído a nossa vida. E quando digo mediocridade, não estou falando no sentido ofensivo, eu estou falando que acostumamos a viver pela média. E sabe qual é a média que nós gostamos de nos medir? A média de quem está por baixo. E sabe como é que a gente se compara? A gente não se compara com alguém que é melhor do que a gente, não, porque daí vai nos colocar numa posição desconfortável. A gente gosta de se medir com quem faz menos. Então a gente fica numa posição melhor, é porque eu sou infinitamente melhor do que fulana de tal, porque eu faço isso. Não, se mede por alguém que é maior, mais alto, melhor, está mais adiante. Esse é o propósito. E aí você vai ver que quando tiver uma régua maior do que você vai ter prazer em levantar pela manhã, porque você vai ter que se esforçar para chegar onde você gostaria de chegar. O nosso problema está aí. Estamos acabando com a nossa vida correndo atrás de vento. Abraão acordou de manhã porque tinha um propósito. Tem uma galera aí que levanta 4 horas da manhã, toma banho gelado, né? Eu não estou falando para você ser desse povo, eu estou dizendo para você, quando você tiver um propósito, você vai ter prazer de levantar pela manhã e cumpri-lo. É isso que nós precisamos levar para 2022. Eu não posso ter uma geração de crentes em pleno século 21 que perde para a função soneca, porque não tem propósito. Mais um dia, vida, tristeza, não é? Se você não viu, deixa eu adiantar para você, 2022 vão ter pouquíssimos feriados prolongados. A maioria dos feriados vai ser no meio da semana, só para acabar com a sua alegria de brasileiro. Ô glória! A Michelle já deu glória aqui. Feriado de terça, olha que feriado bom. Feriado de quarta-feira, Uds. Bem no meio da semana. Ô glória! Não vai ter, eu vou ficar sábado, domingo, segunda. 2022 são feriados de Deus. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa. Quem quer viver em lugares altos, acorda primeiro que todo mundo e dorme depois. Enquanto todo mundo está dormindo, está você estudando, está você lendo, está você orando, está você buscando. Esse é o problema. Eu fico pensando Abraão levantando ainda de madrugada e todo mundo dormindo. Por quê? Porque veja bem, tem pessoa que quer que todo mundo se envolva no propósito dele. Missão é sua. Quem tem que acordar cedo é você. Sara dormindo, Abraão acordado, porque o propósito é meu, não dela. Quer andar em lugares altos? Quer viver em lugares altos em 2022? Número 1, aprenda a valorizar algo chamado tempo. Não estou dizendo que você não pode ter o seu momento de prazer, de descontração, né? De você assistir algo que você gosta. Estou dizendo que isso não pode consumir a sua vida. Qualquer série do Netflix que você for assistir são 40 minutos no mínimo. Agora eu duvido que você lê a Bíblia 40 minutos. Eu duvido que você ora 40 minutos. Coloque algo na sua vida para 2022. O tempo tem que ser pelo menos proporcional. Porque se não for proporcional, você já está perdendo. Para sair no empate, tem que ser proporcional. Para dizer, estou empatado. Caso contrário, você já está perdendo. É por isso que a maioria dos crentes não vive em lugares altos. Eles vivem em lugares chamados vales. Por quê? Porque não há propósito. Estão consumidos pelo cansaço. Aí você vai perguntar, mas cansado do quê, meu irmão? Quer dizer, cansado de levantar pela manhã. Lembra do salmista falando? Levantar pela manhã, ir ao trabalho, voltar, comer o pão de dores e dormir para fazer tudo de novo amanhã.
é uma repetição que não acaba nunca. Se a minha vida é isso, pastor, não tem propósito, não ajuda ninguém, não serve ninguém, a vida sempre é a mesma coisa, é quebrado, e não toma uma posição de dizer, peraí, algo precisa mudar para o próximo ano. Ou então eu vou viver a mesma repetição de história, porque eu repito, dia 31 não é superstição, é profético, e é profético para quem entende as atitudes que precisa tomar. Abraão entendeu, Deus me deu um propósito. No outro dia pela manhã, cedinho, antes do sol nascer, ele já estava de pé. A minha oração é para que Deus dê para você nesses últimos dias do ano visão, sonhos, propósitos, para que você enxergue além do seu próprio umbigo e você acorde, desperte dessa vida miserável. Eu não posso entrar no próximo ano vivendo a mesmice de vida que eu sempre vivi. Algo tem que ser diferente. Algo precisa ser diferente. Um apóstolo uma vez disse assim para mim, filho, o dia que você descobrir o teu propósito, você não vai ver a hora de amanhecer o próximo dia para você começá-lo a viver. É isso que eu estou falando. A próxima oportunidade, a próxima parada, a próxima vez que alguém vai chegar perto de mim, vai reclamar do tempo, e eu vou ter oportunidade de falar para ele sobre o Senhor do tempo. Propósito. Ah, pastor, mas você não sabe a minha realidade. Não, eu estou dizendo que você não sabe o que Deus quer fazer através da sua realidade. É onde você está inserido. Porque se Deus fosse apenas um Deus de coisas boas, mais da metade de nós não estaríamos aqui. Porque a grande maioria veio através de coisas ruins. Vieram. Ah, quer dizer que o senhor está dizendo que muitas pessoas vêm pela dor? Sim, e tranquilamente afirmo isso. A maioria das pessoas vieram porque o casamento estava acabando, estava enfermo, estava quebrado, não tinha mais esperança. Não é que Deus os trouxe pela dor, a dor os trouxe a Deus. Agora entenda, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Se você, presta atenção, se você precisa de um despertador para acordar, já corre perigo. Não, pastor, eu tenho 5 sonecas aqui para que eu não corra o risco de perder a hora. Olha que terrível. Já pensou? Não, eu tenho que colocar o celular a 3 metros para que eu levante para... É uma pena não estar vendo você aqui. Eu já estou vendo algumas aqui, mas eu queria estar olhando para você para ver a sua reação. Número 2. Ainda no versículo de número 3 de Gênesis 22. Então, primeiro, precisa aprender a valorizar o tempo. Tempo é algo que não volta mais. Se você perder dinheiro hoje, você trabalha dobrado amanhã, você recupera. Agora, se você perder tempo, querido, ah não, pastor, mas só foi um dia. Vá numa UTI e vá ver o valor de um dia para quem está lá dentro. Um dia para quem está aqui fora com saúde, um dia, 24 horas, que é nada. Vá lá numa UTI e pergunte o que são mais 24 horas de vida. Vá perguntar para quem perdeu pai, mãe, filho, se você pudesse ter mais 24 horas com ele, como seria? Valorizar o tempo. Tempo é agora. Número 2, Gênesis 22, versículo de número 2. Versículo 3, perdão. Vamos lá. 3, Fê. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo,
albardou o seu jumento. O que significa isso? Número 2, Abraão levantou de manhã e ele preparou o seu jumento. Transporte, preparou. Sabe o que significa isso? Pessoas que receberam o chamado de Deus, mas que se prepararam para cumpri-lo. Não vai de qualquer jeito. Tem uma preparação. Nosso problema é querer cumprir o chamado de Deus sem nos preparar. Deus aceita, né? Deus gosta sim. Irmão, você precisa ler a Bíblia. Quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo, Ele não pediu um barraco. Falou, joga um paninho aí em cima, é para mim mesmo. Vai de qualquer jeito, eu vou estar aí, eu não ligo para essa. Deus não. Deus se preocupou até no prego que iria ser pregado no tabernáculo. Para Deus não é de qualquer maneira, para Deus não é de qualquer forma, para Deus precisa se preparar. Eu quero fazer parte de um ministério da igreja, pastor. Se prepare para ele. Não, pastor, mas é porque quando eu canto no banheiro é uma bênção. No banheiro é uma bênção, mas não é no púlpito. Tem que se preparar. Eu quero pregar a palavra, pastor. Eu falei lá no meu trabalho e foi mas não para o altar. Tem que se preparar para fazer a obra. Não dá para fazer as coisas de maneira relaxadamente. E agora, preste atenção, estenda isso para a sua vida. Não se prepara para ser um pai, não se prepara para ser uma mãe, não se prepara para ser uma esposa, não se prepara para ser um esposo, não se preparamos para nada. A gente vai vivendo a vida completamente despreparada. Sabe como é que a gente se prepara? Quando já deu problema. Estou com o casamento problemático, pastor, como é que eu faço casados? Qual é o curso de casais, pastor, para resolver o meu problema? Não, o curso de casais é para não ter problema, para evitar o problema, não é para remediar o problema. Vamos prevenir. Sabe como é que a gente previne? Se preparando. Eu fico pensando nessa expressão, né, que Abraão abordou o jumento, preparou o jumento, porque iriam para uma viagem. Então eu tenho que me preparar para tudo. Imprevisto, intempérie, mudança, atraso. Eu tenho que estar preparado para essas coisas. Eu não posso simplesmente achar que as coisas vão seguir aquele protocolo. Eu preciso estar sempre preparado para o pior. É uma expressão, parece dura, mas é uma realidade. A maioria de nós nunca está preparado para o pior. E isso faz com que o pior se torne pior, porque eu não estava pronto para ele. Sabe aquela pessoa que diz assim, me pegou de surpresa. Por que pegou de surpresa? Porque não estava preparado. Quantas pessoas que a pandemia pegou despreparado, não tinha uma reserva de emergência, não se preparou para dias difíceis. E agora eu espero que você tenha entendido, opa, eu preciso me preparar para dias assim. Fazer parte daquilo que é cumprir o chamado, andar em lugares altos exige preparo. Olha Jesus se preparou 30 anos para viver 3 e morrer. 30 anos de preparo, 3 de execução e acabou. O tempo de preparo, ele sempre precisa ser maior do que o tempo de execução para aqueles que querem andar em lugares altos. O problema é que a gente não se prepara para dias difíceis. A gente não se prepara para situações como essa.
É por isso que a maioria vive o agora. Não, pastor, eu vivo o agora, eu vivo hoje. É uma opção. Claro que é uma opção. Eu vivo como se não houvesse amanhã. É uma escolha. Uma escolha tola, mas é uma escolha. Porque aqueles que entendem que Deus tem lugares mais altos, são pessoas que se preparam para estar lá. Eu posso estar vivendo aqui, mas os meus olhos já estão lá, e por isso eu me preparo para vivê-los. O que eu não posso é não estar me preparando para nada. Se eu quero fazer uma faculdade, estar se preparando. Pastor, eu tô orando para Deus abrir uma porta num concurso público, está se preparando. Pastor, eu estou esperando uma oportunidade na minha empresa, está se preparando. Pastor, eu estou orando para algo ministerial, está se preparando. É por isso que eu disse que a maioria não quer lugares altos, porque estar em lugares altos exige preparo. Eu quero estar ali em lugares de evidência. Tem que ter preparo. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Tem que estar preparado. Número 3. Gênesis 22, 3, está escrito assim, olha. Ele levantou-se de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Número 3, quer andar em lugares altos? Aprenda a escolher a sua companhia. Quer andar em lugares altos? Você vai ter que fazer uma seleção de que amigos vão fazer parte da minha lista em 2022. Tem amigos que estavam na sua vida em 2021, que não poderão estar no próximo ano, porque são amigos que não te deixam subir a montanha. São amigos que te impedem de viver algo maior. Eu acho algo terrível as pessoas não entenderem tempos específicos que se movem na sua vida, e nesses tempos específicos, algumas pessoas não podem fazer parte. Algumas pessoas não vão entender, você é chato, ficou metido, você é isso, você é aquilo. Não, é porque eu estou subindo a montanha. Não dá. Abraão escolheu 2 moços e Isaque seu filho, mais ninguém. Porque para estar em lugares altos você precisa entender uma coisa bem simples. Por que eu disse que nem todo mundo quer estar em lugares altos? Porque estar aqui em cima é um lugar às vezes solitário demais. Se você está no vale, você é amigo de todo mundo. Todo mundo gosta de você, todo mundo te ama. Você é aquele politicão que bate nas costas de todo mundo te aplaude. Agora, quando você decide sair da média, você já começa a ter inimigo. Aí aquele que era teu amigo já não é mais o teu amigo, já começa a ter inveja. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a selecionar com quem a gente caminha. Não, pastor, mas é porque é da igreja. Não, tem gente que é da igreja que não dá para caminhar do lado. Hello? Entende isso? Nem todo mundo que está dentro da igreja é crente. Quem dera se ao entrar por essa porta acontecesse um milagre e a pessoa fosse transformada. Não é assim. Quando Abraão recebeu o chamado de subir a montanha, você e você vai. Jesus fazia isso, irmão. Jesus chegava a Pedro, Tiago e João, vocês entram, os outros ficam do lado de fora. Eu tenho que aprender a decidir quem faz parte desse tempo na minha vida.
quem vai caminhar comigo, quem vai viver comigo, quem vai entrar na minha casa e quem vai deixar de entrar. Precisamos fazer uma seleção, um pente fino, passar a peneira nas nossas amizades. Você tem aí alguns dias pela frente para se libertar de algumas amizades. E por que eu digo se libertar? Porque tem amizade que se transformou em prisão, cativeiro. E eu preciso me libertar disso. Não posso continuar preso. Aprenda. Abraão selecionou com quem ele iria subir a montanha. E detalhe, quando chegaram no pé da montanha, Abraão disse aos moços: vocês agora fiquem aqui, daqui para frente é só eu e Isaac. Porque vai ter pessoas que eu vou caminhar até determinado tempo do ano, em determinado momento do ano diz assim: queridão, agora não dá mais, daqui para frente é outro tempo, você não pode ir. Precisa entender isso, discernir isso, é um milagre. E por último, quarto e último ponto, que você precisa entender aí. Quer viver em lugares altos em 2022? Quarto e último ponto. O versículo de número 3 diz assim, olha: e cortou lenha para o holocausto. Ele levantou de manhã, abardou o jumento, preparou os moços que iam com ele e por último, ele teve que cortar a lenha para o holocausto. Sabe o que significa isso? Esforço, suar a camisa, cortar lenha. É um papel nosso, é algo que Deus não vai fazer por você. Talvez você está orando para Deus fazer algo, e deixa eu dizer algo para você, você precisa aprender a cortar lenha. Eu tenho certeza que você já assistiu algum filme, onde você provavelmente viu aquela casinha mais antiga, e lá do lado de fora da casa alguém separando e cortando lenha. Tinha que ir lá, pegar a lenha, colocar ali, quebrar, cortar, para que houvesse iluminação na casa. Talvez é isso que você tenha que fazer para o seu casamento. Talvez é isso que você tem que fazer para a sua família. Talvez é isso que você tem que fazer pelo teu ministério. Talvez é isso que você tem que fazer na sua empresa. Cortar um pouco mais de lenha. Se esforçar um pouco mais, suar a camisa um pouco. Não, pastor, mas é que eu preciso de um milagre. Vá cortar lenha. O milagre está no alto da montanha. Enquanto você não chega lá, corta a lenha. Se prepara, sua a camisa, gasta tempo, investe. Porque vai chegar a hora em que você vai subir a montanha e vai se encontrar com o Cordeiro de Deus. Mas enquanto isso não acontece, vamos cortar lenha, suar a camisa. Hoje, nós estamos aqui hoje ministrando, querido, uma câmera, tem todos esses recursos, mas nem teve tempo da gente cortar lenha. Sabe que tempo? O tempo de você ter uma bateria, um teclado, mas você não tem quem tocava. Não tinha, era o tempo de você cortar lenha. Assim, eu tenho uma bateria, tenho um teclado, tenho um microfone, mas não... Cortava lenha. Ah, pastor, eu estou aqui nessa empresa e não tenho uma... Corta lenha aí, para de reclamar e continua cortando lenha. Eu não aguento mais esse casamento, para de murmurar e continua cortando lenha. Aprenda a gastar tempo, suar a camisa. Não peça para Deus fazer aquilo que Ele te incumbiu de fazê-lo.
Hoje nós vamos à igreja, fazemos a nossa lista de oração, colocamos diante de Deus e não fazemos mais nada, né? Eu estou esperando em Deus. Esse eu estou esperando em Deus é a desculpa para parar de cortar lenha. Eu já não faço mais nada. Eu estou esperando em Deus. Não, isso não, querido. Quem está esperando em Deus continua cortando lenha. Quem está esperando em Deus é aquela pessoa que sabe que Deus enviará o fogo. Mas quando Deus enviar o fogo, Ele precisa encontrar lenha. Deus não vai enviar fogo em altar que não tem lenha. Lembra de Elias? Elias, quando subiu o Carmelo, um monte, um outro monte, em que ele desafiou os profetas de Baal, ele precisou restaurar o altar. Sabe o que significa restaurar o altar? Pegar as pedras, juntar as pedras, colocar lenha. E depois que Elias terminou de fazer tudo isso, então fogo desceu do céu. Sabe por que não tem fogo de Deus aí? Porque não tem lenha. Parou de cortar lenha, desistiu, desanimou, parou. Essa é a noite para você tomar uma posição em Deus, dizer: Senhor, eu não quero mais, eu vou voltar a cortar a lenha. E voltar a cortar a lenha significa uma decisão de voltar a suar, a transpirar pelo propósito. Todo propósito que não tira suor da minha vida não é um propósito que vale a pena. Um dia eu quero chegar diante de Deus. Eu estou falando de mim, que talvez isso sirva para você pelo menos como inspiração. E dizer: Senhor, eu cheguei aqui gasto. Porque tudo que tinha para ser feito, eu fiz. É como o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo na segunda epístola diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Sabe o que é completar a carreira? Eu fiz tudo o que deveria. Não ficou nada para trás. Eu me gastei pelo Evangelho, eu me gastei pelo Senhor, eu me gastei pela família, eu cumpri o meu propósito. E agora eu guardei a fé. Caso contrário, a nossa vinda à igreja é apenas uma visita social, que não vai ter impacto nenhum, nem na nossa vida, nem na vida dos outros. Agora, se você quer andar em lugares altos em 2022, eu quero convidar você para que a gente ore junto, para que a gente adore junto.